Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Esse vídeo aqui é para tratar de uma novidade. BYD aumentou a garantia dos seus veículos no mercado brasileiro. E aí nós vamos explicar quais são as principais questões que envolvem essa nova garantia. Mas o ponto principal é que os veículos 100% elétricos, que antes tinham garantia de 5 anos, agora passam a ter garantia de 6 anos. A mesma coisa aconteceu com os veículos híbridos plug-ins. No caso, nesse momento só tenho aí o BYD Song. No futuro terão outros veículos aí com a tecnologia híbrida plug-in. Então, houve um aumento de garantia, mas como a gente mostrou lá no nosso comparativo do Hora com o Dolphin Plus, o Hora GT com o Dolphin Plus, a BYD tem algumas exceções de garantia. E o vídeo aqui hoje é para tratar exatamente disso. Então vamos olhar aqui os detalhes da tabela, porque aqui a gente já consegue ter uma ideia das mudanças que foram feitas. Então aqui na tabela a gente tem aqui, como era antes, veículos não comerciais, aquele que é usado por você aí no dia a dia, da família e tudo mais, não para aplicação comercial. Então antes, o carro tinha 60 meses, no caso aí de 5 anos, com uma limitação de 500 mil quilômetros e agora passa a ter 6 anos sem limitação. A bateria continua tendo a mesma garantia, 96 meses aqui no caso, né? Nós estamos falando de 8 anos de garantia. Motor elétrico, também não houve alteração. O motor elétrico tinha 96 meses, 200 mil quilômetros, agora continua com 96 meses, 200 mil quilômetros. Nenhuma alteração aí. Sistemas de alta tensão do carro. Antes eram 60 meses, no caso 5 anos, ou 500 mil quilômetros. Agora passa a ser 72 meses, que no caso a gente tem 6 anos, sem limite de quilometragem. Aqui houve um aumento expressivo da garantia, tanto para o sistema de alta tensão como o sistema de baixa tensão do carro. Mas aí é que começam os detalhes, né? Outros sistemas. Então, existiam outros sistemas que na BYD você tinha uma garantia aí de 12 meses ou 30 mil quilômetros. Esses outros sistemas, agora a BYD está dando uma garantia de 3 anos. Então não é a garantia de 6 anos do carro, são 3 anos sem limite de quilometragem. E aí nós temos os periféricos, que antes tinha 3 meses de garantia ou 5 mil quilômetros e agora passam a ser 6 meses de garantia com 10 mil quilômetros. Então os detalhes estão aqui nessas duas linhas de baixo, porque quando a gente pega o manual do Dolphin, inclusive a gente acabou de descarregar esse manual do Dolphin aqui do site da BYD, a gente vê que esse manual ainda não está atualizado. Então vamos lá, questões importantes. Tomada de recarga do carro. Antes a garantia era de 12 meses. Então o que muda agora? Aqueles que eram 12 meses passa a ser 36 meses. Então a gente está entendendo aqui que a tomada de recarga do carro, que antes tinha uma garantia de 12 meses, passou a ter 3 anos, né? Mesma coisa vale para o carregador embarcado do carro. Então é importante observar isso porque esses componentes não têm aquela garantia de 6 anos. Melhorou a garantia? Melhorou, mas não é a garantia de 6 anos do carro. Aí novamente aqui a gente tem vários itens com 12 meses ou 20 mil quilômetros. Tá vendo aqui? Bateria 12 volts, amortecedores, componentes de suspensão e caixa de direção, rolamento de roda, borracha. Multimídia já tinha passado para 3 anos antes, né? Agora continua com os 3 anos. Então, esses itens aqui de 12 meses, a gente está entendendo que agora eles passam a ter 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Isso para o uso não comercial. E os periféricos? Periféricos que antes tinham 3 meses ou 5 mil passam a ser 6 meses ou 10 mil quilômetros. Bom, aqui nos periféricos tem algumas coisinhas aqui que faz parte do jogo, não tem nada de errado, tipo bateria de controle remoto, óleo, lubrificante, gás refrigerante. Aqui o gás refrigerante, gás do ar-condicionado, né? Só tem 6 meses de garantia ou 10 mil quilômetros, é uma coisa a ser questionada. Aí você tem limpadores do para-brisa, filtro do ar-condicionado, pastilhas, até aí não tem nada de muito fora, né?
Agora, uma coisa que continua deixando a gente com a pulga atrás da orelha é o famoso reaperto, ajustes e verificações de ruído. E está bem escrito aqui, após esse período serão considerados como itens não cobertos pela garantia. E aqui tinha 3 meses ou 5.000 quilômetros. Então, o reaperto, o ajuste e verificação de ruído, que antes era só 3 meses e 5.000 quilômetros, pela regra nova, agora são 6 meses ou 10.000 quilômetros. Está muito longe da garantia de 6 anos que foi falada aqui. Então você vê que tem aqui alguns detalhes de linha fina que ainda precisam ser esclarecidos pelos executivos da BYD. E esses outros sistemas têm partes aqui relativamente críticas, né? Que, de novo, não são 6 anos, passam a ser 3 anos. Então não é o tempo total do carro. Então a tomada de carregamento onde você liga o carro todo dia não são 6 anos, são 3 anos. Então são pontos ainda que precisam ser observados pelos executivos da BYD. No caso dos híbridos, especificamente nesse momento o Song Plus, sabemos que vai chegar aí uma picape híbrida plug-in também, a BYD está vendo aí um outro carro que deve vir para concorrer aí com o Toyota Corolla, né, um sedã médio. Bom, esses carros como é que ficam? Veículo, de novo, de 60 meses para 72, então passa a ter 6 anos de garantia o carro, bateria de tração não muda, apenas ela não tem mais limite de quilometragem, antes ela tinha um limite de quilometragem de 200.000 quilômetros, agora não tem mais o limite, o motor elétrico não mudou, alta tensão saiu de 60 meses, foi para 72, sem limite, baixa tensão, mesma coisa. E novamente, a gente tem aqui a questão dos outros sistemas, né? Que tem essa questão aí que passa de 12 para 36 meses. E os periféricos, dentre eles aquela história do reaperto lá, que é uma questão que a BYD ainda precisa explicar melhor. Eu vou tentar trazer um diretor da BYD para explicar detalhadamente essa história de que reaperto e reajuste de ruído não faz parte da garantia total do carro. Eu já consultei outras marcas em relação a esse tipo de garantia e, por exemplo, a própria GWM, a própria Jeep, quando aumentou a garantia aí de Commander e Compass, disse, não, isso faz parte da garantia total do carro. Então, temos que perguntar para a BYD ainda para explicar essa questão. No caso de comercial, aí é aquele veículo que é utilizado pelo Uber, pelo carro de entrega, pelo 99, ou seja, os carros de aplicativo que muita gente hoje está fazendo opção pelo veículo elétrico, afinal de contas, 1/4 do quilômetro rodado, quando você compara com a gasolina versus o carregamento residencial, é muito vantajoso, né? Bom, esses carros, antes eles tinham 24 meses, 2 anos ou 100.000 quilômetros, continua a mesma coisa, 24 anos ou 100.000. O que mudou? A bateria de alta capacidade, que passou de 60 meses para 96 meses. E antes ela tinha aí uma garantia que limitava em 150.000, agora foi a 500.000 quilômetros. Aqui uma tranquilidade importante para quem usa esses carros. Motor elétrico também, outra tranquilidade, né? Antes era 24 meses ou 100.000, agora passou a 72 meses ou 150.000. 150.000 quilômetros é muita coisa para um veículo comercial? Não é, né, pessoal? Um veículo comercial que roda constantemente, um carro de Uber, um carro de 99, um carro de entrega, 150.000 quilômetros é uma quilometragem aí relativamente baixa. E para um motor elétrico, isso pode ser um problema. O sistema de alta tensão era 24 meses e 100.000, passou para 60 meses, novamente, os 150.000. O período em tempo é muito bom, mas a limitação em quilometragem aqui ainda talvez não atenda muito bem esse pessoal da área comercial, porque um motor elétrico, um sistema de alta tensão e um sistema de baixa tensão que precisar de uma manutenção com mais de 150.000 quilômetros, definitivamente não será barato num veículo 100% elétrico. E esses 150.000 quilômetros, dependendo do tipo de aplicação, o cara vai rodar isso aqui em aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da aplicação do carro. Então, essa quilometragem ainda pode ser um problema. Outros sistemas, né? Era 12 meses ou 30.000 quilômetros, continua com os mesmos 12 meses
e a quilometragem foi para 60 mil. Melhorou? Melhorou. Mas eu ainda acho que não resolve totalmente o problema. E os periféricos, que antes eram 3 meses ou 5 mil quilômetros, agora passam a 6 meses ou 10 mil. O fato é, a garantia do veículo da BYD ficou melhor? Indiscutivelmente ela está melhor. Traz mais tranquilidade? Sim, traz mais tranquilidade. Mas resolve todo o problema? Definitivamente não. Então, novamente, a questão continua sendo essa questão de outros sistemas e periféricos. Se o carro tem 6 anos de garantia, tem algumas coisas que fazem parte de desgaste? Sim, normal. A gente entende isso, faz parte do jogo, né? Então a gente não espera que amortecedores tenham a garantia do carro. A gente também não espera que componentes da suspensão tenham a garantia do carro. Agora, rolamento de roda é uma coisa que não faz muito sentido. Por que a multimídia do carro, onde está totalmente concentrada ali a operação do modelo e toda a parte de configuração de assistência à condução está na multimídia, por que a multimídia não tem a garantia do carro? Isso é uma questão... passou de 1 ano para 3 anos, mas a garantia do carro é 6 e a multimídia continua sendo 3 anos. E por fim, uma coisa que ainda continua me incomodando particularmente é essa história de reaperto, ajustes e verificação de ruídos, que agora passa a ter uma garantia de 6 meses ou 10 mil quilômetros. Imagina, você comprou um carro, aí ele começou a fazer um barulhinho ali na porta. Então você está com o carro 8 meses, chegou na concessionária, preciso arrumar esse barulhinho. Ah, mas isso não é garantia. E isso não está na garantia de 6 anos. Então ainda continua sendo uma questão um pouco delicada. BYD melhorou, mas ainda, na minha opinião, não entregou 100% da lição de casa. E vocês, o que acharam da melhoria da garantia da BYD? Deixa um comentário aí no vídeo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.